Que delícia ter você aqui comigo. E eu quero já deixar muito claro que a nossa conversa hoje é para te lembrar uma coisa extremamente importante. Você não está sozinha. Quantas vezes você olha às vezes ao seu redor e você sente que tá todo mundo indo, tá todo mundo conquistando, tá todo mundo postando, tá todo mundo viajando e só você parece que não saiu do lugar. Que é a pessoa que tá tentando fazer, faz, mas não muda. Parece que a vida tá ficando mais pesada. Deixa eu te contar uma coisa. Hoje eu vou falar sobre raiz. E o raiz mas eu quero que você grave essa frase. Raiz é silenciosa, mas sustenta tudo. A gente é treinada a valorizar sempre o fruto, sabia? A gente é muito incentivado assim, a valorizar a conquista, o aplauso, parabéns. Tanto que tem gente que acaba se movendo por aplauso. Já aconteceu com você? Comigo já. E aí, vocês estão ao vivo aqui, eu quero que vocês levantem a mãozinha para eu ter uma noção se acontece com vocês também. Já aconteceu com você de você estar no processo de mudança, você está se esforçando ali para mudar, tal, aí os resultados começam a aparecer. Só que você tá ali, tipo, ai, será que tá dando certo? Ah, eu acho que tá dando. Mas quando chega alguém e fala assim, Sandra, como você emagreceu? Fernanda, você tá tão magra. Aquilo não dá um up. Você fala assim, então tá funcionando mesmo. Ah, gente, todo mundo que tá no processo, principalmente nessa questão de emagrecimento, que vai mexer com a estética, dá um up diante do aplauso. Dá um up diante de um elogio. Mas que engraçado, né? Você já estava com resultado. Por que fez diferença só quando a pessoa chegou e deu um parabéns? Chuchu acha um desaforo eu beber água na garrafa assim. Ele acha que eu tinha que ser mais feminina, mas, né, pegar um copinho e tal. Eu vou melhorar nisso, gente. Só que eu sempre vou pela praticidade. Se é uma garrafa que cabe 1,5 litro, eu prefiro estar com ela do que ficar com uma garrafa de 0,5 litro. Que aí eu tenho que levantar 3 vezes para encher. Essa aqui é uma vez só. Ver o que é mais prático para vocês, tá? E depois a gente vai ajustando a parte do feminino. Mas enfim. A gente é treinada, isso é desde criança, tá? É desde criança. Quando você faz uma gracinha e o adulto dá parabéns, aí você entende que o seu valor está condicionado a alguém enxergar aquele seu esforço, enxergar o que você está fazendo. A gente foi condicionado assim, a entender que o nosso esforço só é valorizado diante do aplauso, diante do fruto, aquilo que fica visto para as pessoas. Só que a única coisa que ninguém pode tirar de você é quem você está se tornando. E a aula de hoje é para te lembrar o quanto você já cresceu, mesmo que não tenha muita visibilidade, mesmo que ninguém tenha aplaudido, mesmo que o fruto ainda não tenha ficado claro para todo mundo, mas ainda assim, esse crescimento, além de te favorecer, ele ainda pode ser usado como ponte para inspirar outras pessoas. Presta atenção, porque a aula de hoje está babadeira. Claro, eu vou trazer aqui uma explicação numa analogia para você entender que todo esse conhecimento de desenvolvimento pessoal eu tenho que trazer de uma forma mais didática possível. Sabe aquela árvore grande? Aquela árvore bem. Imagina a maior árvore que você lembra agora. Não precisa nem ser uma sequoia, não. Pode ser uma árvore grande aí que você tem acesso, às vezes um parque que você vai. Entenda que árvore grande não se constrói da noite para o dia. E que toda árvore sólida, árvore que aguenta a ventania, árvore que dá sombra, que frutifica, todas elas têm algo em comum: raiz profunda. Você nunca vai ver uma árvore enorme com raiz superficial. Às vezes, a profundidade da raiz é maior do que o que você enxerga na parte de cima, né? Até para conseguir dar sustentação. Só que o mais bonito da raiz é que ninguém vê. Ela tá lá, escondidinha. O processo é silencioso, mas é a raiz que sustenta tudo. São as raízes que vão garantir que a árvore não vai cair com qualquer vento. São as raízes que alimentam, fortalecem e estruturam a árvore. E você já parou para pensar que a nossa vida é igual? A nossa vida é igualzinho. Olha como tudo na natureza está conectado.
Cada não que você já deu para um padrão que não te fazia bem foi raiz. Cada vez que você escolheu comer bem, quando a sua vontade era de comer qualquer coisa e desistir, foi raiz. Toda vez que você levantou da cama, mesmo sem vontade, para fazer aquilo que precisava ser feito, cuidar de você, fazer uma rotina de equilíbrio, fazer uma atividade física, naquele dia que você falou assim, ó, eu não quero levantar hoje. Aí você falou, eu não vou na força do ódio, eu vou na força da disciplina, do amor próprio e do autocuidado, mas eu vou. E você fez assim 10 minutinhos. Aí você fala, aí eu tenho uma regra para mim, eu falo, você vai levantar e vai fazer 5 minutos. Se você quiser parar depois, tudo bem. Mas você vai fazer 5 minutos. Aí normalmente eu faço mais. Mas é a regra do. Você tem que fazer 5 minutinhos. Naquele dia, eu fiz minha raiz. Naquele dia, você plantou ainda mais fundo a sua raiz. Cada autocuidado que você pratica em silêncio, cada escolha que você faz consciente, cada vez que você pensa assim, ai, 9 horas da noite eu vou comer um negocinho, aí você fala, não, cara, eu vou comprometer o meu sono. Eu vou beber água, escovar o dente e dormir. Você está contrariando tudo aquilo que está dentro de você, falando, vai lá, é só um pouquinho, você nem vai comer tanto assim. Mas esse tipo de atitude é o que faz você criar raiz. Só que é engraçado, ninguém vê. E talvez por ninguém ver é que você minimiza isso e não dá a importância que você deveria. Só que é raiz que constrói tudo. Eu quero que você pense nisso, porque cada vez que você praticou o autocuidado em silêncio, fez escolha consciente, cada vez que você escolheu o que precisava em vez do que você queria, isso foi raiz. Raiz não aparece no feed do Instagram. Raiz não é postada no story. Quantas vezes você vê as pessoas postando as dificuldades, postando os obstáculos? As pessoas não postam isso. Elas vão postar o fruto pronto. Só que não é o fruto pronto que é aquilo que construiu a pessoa, não é o que fez ela crescer. Então você também não se cobre por você não estar tá colhendo frutos grandes agora. Fruto vem no tempo certo, mas raiz se constrói todo dia. Se você pensar nisso, você já vai ter muito mais paciência com o seu processo. Fruto vem, mas vem no tempo certo. Só que raiz se constrói todo dia. Uma árvore forte é aquela que não só cresce para cima, mas ela aprofunda para baixo. A profundidade vem do quê num ser humano? Do repertório. Experiência, quedas, recomeços, aprendizados. Tudo isso vai aprofundando a sua raiz. Quanto mais você se aprofunda naquilo que te sustenta, nas suas escolhas, nos seus porquês, nos seus valores, mais forte você fica. Mesmo que ninguém esteja vendo. Você percebe que quando você enxerga por esse ponto de vista, você para até de ficar se chicoteando pelos seus erros? Porque erro também é raiz. Erro te dá repertório. Erro te dá experiência daquilo que faz sentido fazer e o que não faz sentido fazer. Quando você para de se julgar pelos seus erros e enxerga como oportunidade de crescimento, você até agradece pelos erros, porque se você erra rápido, você também tem chance de acertar mais rápido. Tudo isso constrói raiz. Uma árvore forte cresce para baixo do repertório. Lembra disso, certo? Então, qual é o incentivo para você? Não queira visibilidade se você ainda não tem sustentabilidade. Não queira receber aplauso e parabéns para você continuar. Procura sustentabilidade. Procura se sustentar naquilo que você sabe que você precisa fazer. Se você quiser ter resultado rápido, crescer rápido, sem ter raiz, você vai se dobrar com o primeiro vento. Conquista é bonito, só que é passageiro. Se acostuma com ela, sabia? Eu passei por isso. Quando eu cheguei assim nos 30 quilos que eu eliminei, aí eu fiz assim, cara, cheguei. Que sensação boa. Tá bom. E aí? O que eu faço agora? E se você se perde nesse processo, se você não percebe o quanto você está crescendo enquanto ser humano, quanto você foi decidida, determinada a fazer escolhas importantes,
você se apega somente àquela conquista, aquela conquista chegou, você perde o propósito. Ali é também que muitas mulheres voltam a engordar, sabia? Muita gente volta a engordar por isso, porque, tipo, eu fiz para poder mostrar frutos, para mostrar resultados. Eu fiz, mas foi tão sacrificante, eu não me percebi como melhorando no processo, eu não celebrei minhas conquistas, as minhas vitórias. Aí a pessoa emagrece, tá bom, chegou na conquista. E conquista é gostosa, mas é passageira. Se você não tiver vivido bem o processo, até aquela conquista perde o sabor, perde a graça. Você acostuma com a conquista. Só que o progresso, que é quem você precisou se tornar para chegar lá, se você for acompanhando e celebrando isso, vai ser gostoso. Sabe por quê? Progresso é para sempre. Ele muda quem você é e ninguém tira isso de você. É tão bom quando a gente pensa nisso. Então, não espera que o seu progresso se pareça com uma conquista para ela ser validada. Progresso é aquilo que você sustenta mesmo quando ninguém está olhando. É isso. Progresso é o que faz você crescer. Com leveza, com verdade, com profundidade. Sabe aquele não que você deu por um doce, que você estava ansiosa? Eu sei, porque eu estava assim ontem. Sabe aquele não que você deu para aquilo que não estava alinhado com o seu propósito? Sabe aquele dia que você se olhou no espelho e mesmo não gostando do que você viu, você falou assim, tá, eu vou dar um jeito aqui nessa cara, vou me dar uma arrumada aqui para ver se melhora o meu humor? Sabe aquilo que você disse, eu vou me cuidar mesmo quando eu não tô afim? Sabe aquele momento que você quis desistir, mas mesmo assim você foi disciplinado e falou, eu vou lá assistir a aula ao vivo, ao invés de assistir a gravação, porque depois eu poderia assistir a gravação, né? Depois vai passar uma semana, eu não vou ver. Aí vai acumular e eu não vou assistir. Sabe essa disciplina que você precisou ter hoje para estar aqui, agora, ao vivo? Então, isso aí é raiz. Isso é raiz. E raiz não aparece na fotinho de antes e depois, sabia? Só que é a raiz que te segura. A raiz é que segura a mudança no dia que a tempestade vem. Você entendeu o ponto? Deu para entender a lógica? Eu tô vendo as carinhas assim, então tá bom. Às vezes, você não se sente motivada porque você está se cobrando colher um fruto que ainda está amadurecendo. Mas você está plantando todo dia, cada escolha, cada pequena vitória. Para de se cobrar pelo que ainda não chegou. Ainda não chegou, mas se você continuar fazendo o fortalecimento da sua raiz, vai chegar. É inevitável. Não queira visibilidade sem sustentabilidade, senão você vai se dobrar. Valoriza o que você já mudou, mesmo que ninguém tenha percebido. E vamos combinar? Quantas vezes você se sentiu culpado porque você não fez tudo certinho? Aí você fala assim: sei lá, acho que ainda é pra mim, não. Sei lá, tá pesado, acho que não é o meu momento. Eu acho que eu vou precisar ter um período mais tranquilo para conseguir priorizar isso, para poder me cuidar. Quando você pensou isso, eu entendo a sua dor, porque às vezes a gente se culpa muito por não conseguir os resultados na velocidade que a gente gostaria. Mas até por isso que eu vim agora estrategicamente nesse período, para quem é da comunidade, para quem é do New Saudável, mas também para quem vem de fora, esse desafio do Magra Express. Porque a gente vai acelerar um fruto, mas sem esquecer da sustentação. A gente vai acelerar o processo, mas sem esquecer da nossa base, porque é aquilo que vai sustentar a gente nos dias difíceis. No desafio Magra Express, a gente vai conseguir acelerar mais os resultados, só que fazendo isso, valorizando o progresso, que é aquilo que ninguém vê, mas que a gente vai deixar mais claro que a gente está fazendo para a gente mesmo e para os outros. Para você conseguir fazer o processo com leveza, com clareza e com apoio, porque você não vai estar sozinha, tá? Aqui a gente vai celebrar 80% de constância e não cobrar 100% de perfeição. Porque o que muda a sua vida não é o que você faz num dia perfeito, é o que você consegue repetir com verdade mesmo no dia que você está caótico. É aquilo que você faz mesmo no caos que garante o seu resultado. Porque é muito bonitinho a gente pegar uma folha assim, ó, escrever no nosso caderno saudável, nossa listinha de tarefas do dia. Aí a gente escreve e vai dando check. A gente faz assim, ó. Tem aquele dia que a gente acorda no pique da Paquita e na inspiração divina, você fala, agora vai.
Aí você vai dar check em tudo, você chega no final do dia e fala assim: perfeito, que dia maravilhoso. Aí no outro dia, você não dormiu bem por qualquer razão, no outro dia você acordou caótica. Até aquela lista das duas atividades que você tinha para fazer, chegou no final do dia, você fez: não sirvo para nada. Nem o diabo tá querendo mais eu. Fala assim, tô servindo para nada aqui. Neste dia, você precisa lembrar do porquê que você começou. E você precisa ter alguém para te lembrar o porquê que você começou. E neste dia caótico, se você conseguir dar conta de arrumar a sua cama e fazer um treino de 10 minutos, você já vai ter motivo para celebrar. Porque aquilo que você faz todo dia, mesmo o dia que você não tá com vontade de fazer, que não foi um dia perfeito, impecável, é aquilo que vai garantir os seus resultados depois. Nós, seres humanos, somos um acúmulo. São acúmulos de pequenos hábitos que vão entregar o resultado e o fruto lindo, maravilhoso, tá? Mas eu quero que você pare agora e faça resposta aí para duas perguntas. Primeira, você já percebeu que você mudou desde que você começou a se olhar com mais carinho? Não tem força no processo quem não celebra o progresso. Anota essa frase, que ficou bonita. Depois vocês me mandam lá no grupo. Não tem força no processo quem não consegue celebrar o progresso, ou quem não enxerga o progresso, né? Nem lembro o que eu falei, mas depois vocês me mandam a frase, tá? Você já percebe o quanto você mudou desde que você começou a se olhar com mais carinho? Segunda pergunta que eu quero que você pare para responder hoje. Como é que tá o seu emocional nos dias que você se prioriza? Não, essa eu quero até escutar de vocês. Tem alguém aqui que conseguiu se priorizar ontem, antes de ontem, antes de ontem? Um dia que seja, desde que você entrou no Nil Saudável. Teve um dia que você pensa assim, ó, eu consegui me priorizar. Como é que eu me senti? Ó, fala aí, Rê, deixa eu adicionar você aqui na marcação. Adicionar a marcação. Então, fala aí pra Oi. nós. Como é que você Oi. se sentiu no dia que você conseguiu dar conta de se priorizar? Como eu te falei, né, no particular, né, eu estava passando por aquela dificuldade com uma pessoa no hospital, e depois que nós nos falamos, eu consegui meditar um pouco, né, fazer oração, e tem um corredor grande no hospital, um túnel, eu falei o túnel da alegria, e eu andei no túnel da alegria, e embora esteja conturbado, porque tem a pessoa no hospital e tem a mãe doente aqui em casa, que mudou a minha rotina, mas eu tenho feito algumas coisas para mim, a meditação do sono, né? Eu consigo fazer, me dá assim, uma sensação de felicidade. E ontem eu falei para uma pessoa próxima, uma tia, né? Que eu não, na verdade, não que os problemas, eles, né? é, a dificuldade que eu tenho com a ajuda para cuidar da minha mãe. Não é que isso passou, é que eu estou enxergando a coisa de uma forma diferente. Como eu estou mais leve, eu não estou considerando isso um peso. Quando você estava falando aí agora, eu estava meditando. Eu falei para ela, tia, eu não vou mais pedir, eu cuido, né? Eu recebi esse privilégio, então eu cuido, é desgastante, eu tenho que estudar, né? Eu tenho que fazer a faculdade, que eu te falei, eu tenho que fazer várias coisas, mas eu estou feliz. E também não vou ficar esperando que todo mundo veja. Eu estou feliz, eu. E aí eu tenho percebido que eu consigo vencer. Hoje eu não estava com vontade de levantar, que eu fui dormir tarde com ela, mas eu falei, eu vou, né? Eu vou porque faz bem para mim. Eu gosto de estar aqui, né? Eu gosto de ouvir, eu gosto de aprender. Então, eu posso considerar que eu tenho conseguido. Mesmo com as dificuldades, eu tenho sentido alegria. Maravilha. É exatamente isso. Cara, tá alegre. E aí foi o que a Rê falou. Quando você tá leve, a vida fica leve. Pode ser um turbilhão chegando, mas você tem sustentação. Fala aí pra nós, tá? Como é que você se sente quando você percebe que, mesmo diante do caos, como é que fica o seu emocional nos dias que você dá conta de se priorizar? Olha, ontem foi um dia que eu me priorizei, mas foi o dia inteiro.
Eu tirei o dia para mim ontem. E o pessoal em casa virou um caos. Ontem eu fui para parque, eu primeiro fiz exercício em casa, depois eu fui para parque. A minha intenção foi correr, eu estava precisando, eu queria muito correr, né? Mas não deu porque o chão estava molhado, eu não pude correr, então eu andei. Então eu dei 6 voltas no parque, dei 6 voltas, andei. Depois tinha uma parte assim que tem areia, então a areia estava molhada, tirei o tênis, coloquei o pé na areia, depois eu fui, coloquei meu pé na grama, eu tirei tipo para mim, fiquei ali, sentei, meditei, eu tirei foto, mas depois não, terminei que eu não postei, mas eu tô com a foto aqui, aí depois eu mando. E foi o meu dia ontem, eu ofereci esse dia para mim. Aí vinham, mãe, quero, tô com fome. A comida está na geladeira. Mãe, tem o que para lanchar? Tá na geladeira. Sempre direcionando eles, né? Aí também tive uma visita também ontem importante em casa também ontem. Foi maravilhoso. Então ontem o dia foi para mim. O que eu achei interessante, que eu não fiquei com sentimento de culpa. Porque se fosse um tempo atrás, eu ia me sentir culpada, eu ia ficar assim, como que eu tinha deixado eles de mão, assim. Mas eu não deixei eles de mão, porque o que aconteceu? Como eu já tinha planejado, já tinha coisa que ia acontecer, um dia antes eu planejei, eu tinha tudo planejadinho. Eles só precisavam ir e fazer as coisas deles. Aí, quando foi ontem à noite, eu perguntei para eles: e aí, como que foi um dia sem mim? Aí eles: horrível, horrível, mãe, um dia Faz sem mais você. vezes, Thaís, faz mais vezes, que eles estão acostumados a parar de ser horrível. Eu falei: sabe por que que eu fiz isso? Porque, como eu estou crescendo, eu quero que vocês cresçam também. Vocês têm que entender que vocês também têm que crescer, que não precisa de mim o tempo todo, que vocês conseguem. Ó, vocês tomaram café da manhã sozinhos, não precisou eu colocar, que já estava tudo bonitinho. Vocês almoçaram, vocês jantaram, eu fui até a janta. Aí eles, não, mãe, não quero isso não, filha, eu quero que vocês cresçam, eu estou crescendo. E isso aí, eu não senti culpada. Em momento nenhum eu fiquei aquele sentimento de culpa, não fiquei pesada, porque é leve. Fiquei muito feliz de ter conseguido um dia inteirinho tirar só para mim. Que delícia. Parabéns, você merece, não pare. Que gostoso. E é exatamente, faça mais vezes, porque é fazendo sempre que eles vão acostumar. Gente, a gente tem que deixar os outros crescerem. Esse tipo de postura é você ensinar o outro a ser humano. É ensinar o outro a ter responsabilidade. E quando você fica isentando o outro e ainda se sentindo culpada por não carregar o peso que o outro tem que carregar, é assim que a gente aprende a viver. Mas que gostoso que vocês estão aprendendo a ser mais leve. Então, se concentra nisso. Como é que fica o seu emocional nos dias que você se prioriza? Você está vendo que a pergunta não foi como fica o seu emocional quando você se abandona? Isso eu já sei. Isso você também já sabe. Não é segredo para ninguém. A gente fica sentindo um mosquitinho que contaminou o cocô do cavalo do bandido, a gente não presta pra nada, nada da nossa vida funciona. Mas não é você focar na dificuldade, lembra? Postura. Como fica o seu emocional quando você se prioriza? Quando você lembra o quanto isso te faz bem, você fala, cara, eu preciso fazer mais disso. A Thaís, você acha que a Thaís não vai repetir pelo menos uma vez por mês? Eu colocava no meu calendário. Tipo assim, esse aqui é o meu dia. Ninguém me incomode. E se me mandaram mensagem, agora nem me mande mais, porque eu já expliquei para vocês que eu já deixei tudo pronto. Aprenda a fazer isso com vocês também. Muitas vezes vocês estão carregando peso porque vocês não estão deixando o outro viver. Ai, Nil, mas é porque o outro precisa de mim. Ele precisa que você ensine ele a viver e não fique carregando o peso que é dele. Pensa nisso. Parabéns, estou muito orgulhosa. Pensem nisso, tá? Tem uma frase que eu gosto muito. Você não precisa mudar o mundo, mas você pode transformar o mundo de alguém, começando pelo seu. Gente, isso é poderoso demais. Eu vou até copiar a frase e colar aqui no chat, para vocês anotarem no caderno saudável de vocês. Aqui, ó, chat. Você não precisa mudar o mundo, e nem tem como, tá? Não é nem só que você não precisa, é que você não consegue mesmo. Não vai se achando Mulher Maravilha.
Você não precisa mudar o mundo, você nem consegue mudar o mundo, mas você pode transformar o mundo de alguém, começando pelo seu. Você já está mudando o seu mundo. Isso é muito bom. Mas deixa eu te perguntar uma coisa. Quem você gostaria que tivesse aqui com você? Quem você conhece que merece sentir essa mesma paz, essa clareza, essa força que você está construindo? Talvez seja a sua irmã, a sua mãe, sua vizinha, sua amiga, aquela colega de trabalho que vive reclamando do corpo e que queria tanto, que você queria tanto poder ajudar, sabe? A Rê colocou 2 filhas. Pensa em quem você sente que precisa também dessa leveza. E se a pessoa também quer essa leveza, viu, gente? Porque às vezes você quer que o outro queira, mas ele não está pronto para querer. E ninguém tem como parir mulher que não está grávida. Não tem como você fazer a pessoa melhorar se ela não está disposta. A gente tem que aprender a respeitar o processo do outro. Mas respeitar o processo do outro não é privar o outro da oportunidade. Que às vezes a gente acha assim, ai, fulano não está pronto, não. Quantas vezes você ofereceu? Ai, nenhuma. Então você tirou conclusão fonte de voz da sua cabeça. É o julgar. Deixa que o outro decida. Depois que o outro decidir, aí você vai saber. Se ele falar assim, ó, a sua filha, você chega assim, ai, filha, maravilhoso, processo de mudança. Aí a Regiane fala, filha, maravilhoso, processo de mudança, tal, muito bom. Não é você ficar convencendo a pessoa. Muitas vezes você vai mostrar o quanto é bom pelo que você está evoluindo, pela sua leveza. Aí você dá para ela a chance. Aí se ela fala assim, não, eu quero continuar carregando esse peso na vida, aí você fica até mais em paz, sabia? Porque você nem vai colocar mais essa pessoa no radar. Por respeitar o que ela disse para você, não o que você acha que ela pensa. Que aí você tá querendo tirar conclusão pelo outro, não é justo. Se o que você escuta aqui, nesses encontros, no Newcast, na interação do grupo, se o que você está vivendo aqui no New Saudável está fazendo diferença para você, imagine o impacto que pode ter na vida de alguém que você ama. Às vezes, tudo que uma mulher precisa é de alguém que segura a mão dela e fala assim: vamos juntas. Se vem alguém na sua mente agora, você sabe que essa pessoa pode. Ai, Nil, mas ela não quer. Você já falou para ela ou você está chegando a essa conclusão sozinho? Se você vê que faz sentido essa pessoa estar aqui, dê para ela a chance. É sobre oferecer uma oportunidade real, como alguém fez um dia para você. Porque a maioria das pessoas que estão no Nil Saudável hoje, elas chegaram aqui porque alguém falou para elas. Será que não foi o seu caso? Aí a Débora até assim, né? E a vida fica mais leve. A vida fica mais leve. Gente, eu falo por experiência própria. Eu só consegui destravar meu processo e não foi sobre o emagrecimento, foi sobre eu florescer para a vida. Ter leveza nas emoções, ter leveza na parte emocional, ter um casamento melhor, porque eu sendo leve eu consigo trazer leveza para os meus relacionamentos, inclusive dentro de casa. Para minha espiritualidade, porque uma pessoa com saúde serve a Deus com mais dignidade. Vocês sabem muito bem disso. Eu só consegui destravar tudo isso quando uma amiga me apresentou uma coisa diferente de tudo que eu tinha tentado. E era um desafio simples, só que com acolhimento. E foi ali que eu entendi que não era sobre restringir, era sobre me libertar. E por isso que, em questão de 20 dias, eu emagreci os 8 quilos. E eu falei, cara, dá para fazer! E aí, pela primeira vez, eu consegui dar conta e fiz. Mas o que mais me marcou é que não foi só que eu mandei embora 8 quilos, foi que pela primeira vez eu senti que eu estava no controle. E o desafio Magra Express vai servir exatamente para isso. Para devolver isso para você, a sensação de controle da sua própria vida. E para outras mulheres que você ama, que você conhece, que estão perdidas como eu já tive. E como muitas de vocês tiveram também. Por isso que eu vou propor para cada uma de vocês um desafio, tá? Pega aí o caderno saudável, a caneta, e eu quero que você anote de 3 a 5 nomes de mulheres que você acredita que precisam disso também. Real. Anota aí, 3 a 5 mulheres que você pensa assim, poxa, para fulano ia ser muito bom. Talvez porque
exatamente, fulana já chegou para você, já reclamou, tá com a saúde debilitada, não tá conseguindo servir a Deus com dignidade do jeito que poderia, porque tá pesado, tá? Você sabe dessas pessoas. Gente, eu tenho uma lista gigante. Você acha que até eu vou fazer isso? Eu falo assim, você acha que essas pessoas não sabem com que eu trabalho? Sabe. Mas será que essas pessoas, elas têm coragem de chegar e perguntar para mim? A maioria não tem. A maioria sabe o que eu faço. Elas sabem a transformação que gera. Mas elas ficam com vergonha, sabia? Tipo assim, eu vou chegar lá e vou falar. Porque, de verdade, eu falo por experiência própria. A gente não quer se mostrar vulnerável. A gente quer mostrar que a gente aguenta, que a gente tem força. E quando a gente chega para pedir ajuda, é porque a situação já está muito pesada. Talvez para essas pessoas que você lembrou aí por nome, para elas chegarem em você e falar, cara, como você fez, elas não chegam. Porque elas têm vergonha. Vergonha de parecer fraca, vergonha de parecer que não dá conta, vergonha de não parecer boa o bastante. Eu vou também anotar o nome. Eu tenho até mais de 5, mas a minha meta é pelo menos 5. Mas anota aí, 3 a 5 pessoas que você acredita que precisam disso. E não é ideia do fundo do meu coração. Não pensa que você vai falar assim, eu vou falar para a pessoa e no final ela vai ter que comprar o desafio, ela vai achar que eu estou ganhando alguma coisa com isso. Você não precisa pensar em vender nada. Pensa em cuidar. Pensa no quanto sua vida começou a mudar. O quanto pode ser bonito para essa pessoa saber que foi você quem acendeu essa faísca nela. A vida muda quando a gente vira ponte, sabia? E a sua raiz já está forte o suficiente para sustentar você e para contribuir para que outra pessoa seja mudada também. Do fundo do coração. A melhor coisa da vida e quem já contribuiu para melhorar a vida de alguém sabe o que é isso. A melhor coisa do que só você mudar é você ser ponte na vida de alguém. De você falar assim, poxa, a pessoa pode ser igual os leprosos lá de Jesus. Dos 10 leprosos, só um voltou para agradecer e os 9 seguiram o caminho. A pessoa pode nunca voltar para te falar, mas alguma coisa na pessoa muda. Ela pode nunca chegar para falar assim, fulana, muito obrigado por tudo que você fez por mim. Mas a passagem da vida dessa pessoa por você não foi desperdiçado. E eu não tô falando só do Ninho Saudável, não, tá, gente? Tô falando de qualquer coisa que você contribua para a vida do outro. Ser ponte é propósito. Ser ponte é missão. A gente, enquanto não entende que a gente tá aqui para servir, servir ao outro, acelerar o processo do outro, enquanto a gente não entende isso, a nossa vida parece que fica faltando alguma coisa. O ser humano, quando ele tem a vontade de servir, ser para depois servir, ele consegue ter uma vida completa. E vocês já são. Ai, Nil, mas não tudo isso. Ai, meu Deus, o que eu faço com você quando você pensa isso? Ai, mas eu tenho tanta coisa para melhorar. Ai, tá bom, filha, até eu, só Jesus não tinha. Nesta terra, só Cristo. Todos nós temos pontos para melhorar, mas você percebe o quanto você já cresceu? Isso foi uma das 2 perguntas de reflexão de hoje. Perceba o quanto você já cresceu. Perceba o quanto te faz bem quando você se cuida. E entenda que esse mesmo bem você vai poder trazer para outras pessoas. A inscrição para o desafio começa hoje, vai até, acho que até sexta-feira. Eu vou ver se eu prolongo um pouquinho para o final de semana, mas eu não queria porque eu já quero que quem entre assista às aulas de introdução e já dê uma olhada nos materiais antes de chegar. Porque eu não quero que a pessoa chegue no susto. Tipo, chegou, o que que eu faço? Eu tô atrasada, porque o povo chega bem assim. Eu tô atrasada pra quê, filho? Atrasada pra sua vida? Você só tem que viver só. Mais direcionamento, mas eu tenho que viver. Mas as pessoas chegam muito afobadas quando elas chegam em cima da hora. E normalmente tem gente que só deixa para a última hora. Mas eu quero deixar as inscrições abertas de segunda a sexta-feira. O último desafio que a gente fez, sem toda essa estrutura que a gente está montando para esse, foi R$ 149,90. Esse desafio a gente fechou por R$ 97. É o preço. Gente, eu nunca fiz um valor desse no Nil Saudável. Nunca, na história do Nil Saudável, eu nunca fiz. Desafio R$ 97. O primeiro desafio que eu fiz, totalmente assim,
vou no flow, vou entregar o meu melhor, mas não tinha toda essa estrutura, os materiais que a gente tem, as aulas que eu entrego aqui para vocês, o conhecimento que eu tenho, que pô, de 1 ano e meio para cá, muita coisa já melhorou. Em outubro de 2023 foi o primeiro desafio. O desafio foi esse 99,70. Eu nunca na vida fiz a R$ 97. Nunca. E eu não sei se eu vou fazer de novo. Mas sabe aquela coisa de vamos fazer? Vamos entregar o melhor num preço acessível para quem puder fazer, não ter desculpa? E só para vocês entenderem, vão ser 15 dias de desafio, mas isso vale para vocês que são da comunidade também, tá? Para quem é do Nil Saudável. São 15 dias de desafio, só que se você se comprometer a fazer 12 dias, lembra dos 80-20? Você não precisa ser 100% nada, mas entregue os 80% do melhor que você puder. Quem fizer 12 dias do desafio bonitinho, desbloqueia mais 7. Eu vou dar, é presente mesmo, não é pegadinha do malandro, não. Eu vou dar 7 dias a mais de desafio. Para todo mundo, sendo do Nil saudável ou não, que se comprometer a fazer 80-20. Se comprometer a fazer 80%, fechou. Não tem problema. Eu entrego 7 dias de presente. Nil, o que vai ter nesses 7 dias? Eu fiz até uma aula onde eu já expliquei bonitinho lá na plataforma, então não vou entrar muito no detalhe aqui, porque só vai ganhar os 7 dias quem fizer, né? Que aí não tem milagre. Se comprometeu, vai fazer, ou vai receber. Mas é um presente meu mesmo. Porque lembra que o cérebro, na neurociência, a gente demora mais ou menos uns 21 dias para instalar um hábito? 21 dias para instalar um hábito. São 15 dias de desafio. E para completar os 21? Aí eu vou dar de presente. A transformação verdadeira não termina em 15 dias, ela começa em torno desse período. Mas a pessoa, eu entendo que quem se compromete merece um acompanhamento que ajude ela a sustentar a nova versão. Então, o que ela vai receber durante esses 7 dias? Como manter os resultados com leveza, como lidar com recaída sem se abandonar, como organizar a rotina para não depender mais de força de vontade e como tornar a atividade física uma aliada, do jeitinho que a pessoa dá conta de fazer. Então, se ela cumpre 12 dias do desafio, parabéns! Desbloqueou 7 dias de bônus, certo? E chamar o plano fim dos recomeços. Aí a pessoa fica comigo mais 7 dias. Mas é engraçado, porque eu falei, eu não vou dar esses 7 dias, tipo, não vou incluir 7 dias. Não. Eu trabalho com pessoas comprometidas. Esse presente de 7 dias extras foi pensado com carinho para você se lembrar que não precisa ser 100%. Eu sou coerente naquilo que eu ensino. Você não precisa ser 100%, você só precisa ser comprometido o máximo possível com o que você disse que você faria por você. E você entender que não é sobre nunca cair, é sobre nunca desistir. Por isso que eu vou dar esses 7 dias extras, tá? Então, ó, pensa em alguém. Eu vou colocar lá no grupo agora o link do desafio. Vai estar no Instagram também, lá nos stories. Vai estar no link da bio. É uma semana que a pessoa vai ter que tomar a decisão dela de entrar no desafio. O melhor investimento que ela pode fazer é nela. E você vai deixar claro quanto está te fazendo bem, e aí alguma coisa em você mudou, eu tenho certeza, o quanto está te fazendo bem, e deixa que a pessoa decida. Mas entenda que você está sendo ponte, mesmo, e é doido, ó, mesmo que a pessoa escolha não fazer, ainda assim você foi ponte. Nil, mas a pessoa não quis participar. Você foi ponte. A pessoa tem que decidir. E lembra, nenhuma criatura é maior que seu criador. Talvez ela precise de problemas maiores para ela enxergar que ela precisa mudar. Mas você já deu o caminho. Pode ser que ela escolha não fazer agora, mas ela entenda que existe um caminho. E o dia que o problema ficar maior, ela entenda que do jeito que você conseguiu ter solução, ela também tem uma passagem. Beleza? Pensem nisso do fundo do coração e entendam, é sobre dar para o outro a oportunidade que você um dia teve. Se está te fazendo bem, por que não faria bem para as pessoas que você ama? É só isso que você tem que pensar. Bota o link no grupo da família, chama as pessoas, coloca no status do Instagram, coloca no status do WhatsApp, eu vou mandar o link da inscrição agora. E dia 28, na próxima segunda-feira, a gente já tem a nossa primeira aula focada no desafio. E lembra? Para você ter 7 dias extras de presente, a única coisa que você precisa fazer é se comprometer com o que você disse que faria. Se prepare, porque eu arrisco dizer que esse vai ser o melhor desafio que a gente já fez no Mês Saudável. Tá bom? Um beijo, que Jeová abençoe a vida de vocês
e dê cada vez mais alegrias como essa da gente estar junto mais vezes, tá bom? Beijo, tchau. Ótima semana e faça uma semana até intencional, tá? Não deixa a semana só acontecendo flow. Sejam intencionais, vocês vão conseguir fazer um dia incrível e uma semana incrível para vocês. Beijo, tchau, amo vocês.